Opa, vocês estão bem? Que bom, videozinho novo pra vocês. Tão assustado, tá me vendo aqui na segunda? É isso, todo mundo pediu, então vou começar a fazer esse teste, vídeo todo dia no canal. Óbvio que isso vai diminuir um pouquinho o tamanho dos vídeos, espero que vocês entendam, mas é para um bem maior, vai ter vídeo todo dia, vou ver vocês sempre, deixa seu like aí, se inscreve se for novo por aqui, e se puder apoiar o canal, na descrição tem o link do nosso Pix e o comentário fixado também, além do QR Code que eu deixo durante todo o vídeo. Qualquer doaçãozinha ajuda demais o canal, um beijo e bora pro vídeo. O capítulo já começa com mais uma pessoa chegando falando, isso está começando a ficar interessante. Assustando o carinha lá do Vale Cripples Flower, que fica em choque vendo o mestre do pavilhão, filho. Se não faltasse já um poderoso como o tesoureiro Meng, chegou mais um monstrão. Os ancião pensa, por que existem tantos monstros em uma seita tão pequena? E o outro contempla, esse tipo de mestre só é encontrado em poderosas seitas. Nessa hora, vemos outras várias energias chegando, chamando a atenção do figurante lá. E nessa hora, vemos os anciões falando, quem está fazendo todo esse barulho? É o Yang Kai de novo? Nessa hora ele fica totalmente em choque quando cai de joelhos perante ao mestre da seita, assustando todo mundo. Ele dá saudações ao líder da seita, que já fazia muito tempo desde a última vez que eles o viram. O garoto, figurante ao seu lado, também cumprimenta o líder falando que era o discípulo Fan Hong do Vale do Crisply Flower, prestando seus respeitos. E o líder só olha pra ele bufando. Nessa hora ele fica vendo a energia do nosso prota e a do outro cara explodindo. Nosso prota parte pra cima do figurante, enquanto ele parte pra cima do nosso prota com o Rasen Shuriken. Uma grande explosão acontece e vemos que começa a destruir tudo ao seu redor. Uma grande poeira encobre todo o campo de batalha e o Ruivinho fala, é realmente uma habilidade de classe eteral. O figurante começa a rir falando, esse pirralho deveria estar morto. Certo, mas vemos nosso prota sorrindo falando, que peninha. Me desculpe por te deixar desapontado, deixando o figurante totalmente irritado gritando, maldição, foda-se, não ligo mais, vou te matar, não importa como. Nessa hora ele tira um pergaminho com várias imagens de criaturas nele e começa a canalizar energia nele. O Ruivinho grita, artefato de classe terra, pergaminho das 100 bestas? E ele diz, você é bem formado, irmão Dong. Nessa hora vemos várias bestas formadas da energia do figurante e nosso prota falando, se é uma batalha de artefatos, não vou perder. Nessa hora vemos sua mão revestida com energia carmesim e então o chão começa a se partir, revelando a espada carmesim do assassinato Ashura lá. O figurante grita assustado, que arma é essa? Junto com o Ruivinho que estava assustado em seu lado, e vemos o tesoureiro Meng e o líder da seita também em choque. Nosso prota grita, primeiro corte, assustando o figurante que pergunta o que era isso. Os anciões protegem o Ruivinho falando, a áurea assassina que está saindo da espada é muito forte, não deixe te afetar, jovem mestre. Vemos nosso prota parecendo um cavaleiro da morte, enquanto o figurante se protegia pensando, uma áurea assassina com tanta pressão, mal consigo mexer meu corpo. Nosso prota dá uma risadinha e então grita, segundo corte, partindo o campo de força do figurante ao meio. Ele diz, um simples pergaminho é facilmente cortado por uma espada, e vemos ele partindo o tesouro do figurante, que fica literalmente sombrio de boca aberta. Nessa hora, nosso prota parte para cima dele com tudo para finalizá-lo, enquanto os anciões figurantes viram gritando para o tesoureiro Meng que seria muito ruim se o jovem mestre deles morressem ali. O tesoureiro Meng concorda, soltam eles que saem gritando, tenha piedade, enquanto vemos nosso prota pronto para ceifar a vida do bostão. Um deles bate na espada, enquanto o outro salva o figurante, jogando a espada longe, enquanto vemos eles encarando nosso prota. Nosso prota questiona, vocês dois... Ele falhou ao conseguir me matar usando umas habilidades, então resolveu apelar usando os artefatos. Falhou novamente e agora vocês resolvem proteger ele? O ancião se curva falando, nosso jovem mestre foi derrotado, poupe a vida dele ou as coisas vão se tornar caóticas. Nosso prota pensa, fazer o quê? Infelizmente ele está certo. Nessa hora o líder fala, todos aqui. O pavilhão celestial recebeu alegremente os visitantes com respeito.
mas não podemos permitir que façam o que quiser aqui. O figurante lá do vale, que é meio espertinho, fala: o senhor está certíssimo, nos perdoe por isso, enquanto os anciões se curvam também falando: esperamos que possa ignorar o que fizemos nesses últimos dias. Vamos providenciar um pedido formal de desculpas no futuro. O ancião pega o pergaminho, o artefato lá, dá adeus para nosso prota, e então nosso prota fala: então, tem mais alguém querendo lutar? E o figurante do vale lá, todo sem graça, fala: agradeço a oferta, mas me lembrei que tenho algo para fazer. Não seria legal da minha parte atrapalhar ainda mais o seu descanso. E sai todo sombrio pensando: preciso informar que o pavilhão celestial não deve ser subestimado. Além de assistir discípulos muito fortes, também tem alguns mestres que são uns monstros. Nessa hora vemos o Ruivinho se curvando para o líder, falando que também se despede, e o líder só balança a cabeça, enquanto vemos ele olhando para nosso prota em silêncio, que mexia com sua espada como se não fosse nada. Os anciões tomam a iniciativa e começam: todos aqueles que estão tendo negociar com os discípulos nos últimos dias vão embora. Vocês estão destinados a terem um grande futuro. Uma seita pequena como o Pavilhão Celestial apenas irá atrasá-los. E vemos a Sombra pensando: desde quando o Pavilhão Celestial era tão forte? O tesoureiro Meng fala: hehe, períodos assim são como um teste de lealdade. Então ele desaparece. E vemos o líder olhando para nosso prota dizendo: discípulo de treinamento Yang Kai, venha comigo. Nosso prota se curva e vai com ele, enquanto vemos todos os anciões pensando: parece que durante essa batalha Yang Kai despertou o interesse do líder da seita. Vemos nosso prota caminhando seguindo o líder, enquanto todos os figurantes ficavam em choque, e algum tempo depois ele chegou em um quarto. O líder abre a porta dizendo: este é o lugar que eu uso para ficar isolado. E nosso prota pensa: é mais normal do que imaginei. Ele não é muito extravagante, né? O líder vira: cuide de seus ferimentos, troque de roupa e venha me encontrar. Algum tempo depois vemos nosso prota trocando de roupa pensando: esse vai ser um desafio difícil. Mesmo já tendo enfrentado muitos oponentes poderosos até agora, mas ele é mais difícil de se lidar. Então pega uma pílula e come ponderando: se não fosse pela habilidade Stellar Streak e a espada Ashura, eu teria perdido, e não foi legal ter revelado algum dos meus trunfos numa única batalha. Ele abre a janela ainda pensando: não importa. Com isso chamei a atenção do líder da seita. Agora posso finalmente descobrir o motivo do meu pai ter me mandado para esse local. Ele sai encontrando o líder pensando: os mestres sempre gostam de ficar olhando para o horizonte. Será que estão realmente olhando para alguma coisa? E vê uma árvore de Sakura. O líder diz: como estão seus machucados? E ele diz: já estão bem. Devo te chamar de líder da seita ou 11º ancião? Coçando a barba ele fala: de qualquer modo tá bom. Nosso prota lembra de uma conversa dele com sua namorada, onde ele questionou se existia um 11º ancião na seita, e ela dizendo que claro que não, nem mesmo seu avô sabe muito sobre isso, mas o atual líder da seita é da 11ª geração. E nosso prota pensa: então o atual líder da seita é Ling Taishu. Ele diz: eu... E o líder já o corta falando: você tem muitas perguntas. Ele fala: então por favor, me explique toda a história. O líder fala: em toda a minha vida só aceitei 2 discípulos. O primeiro era o prudente e gentil. Já o segundo era sábio e astuto. É uma pena que o espírito competitivo do segundo discípulo o fez desviar para o caminho do mal, tendo coragem até mesmo para apontar uma espada para meu primeiro discípulo. De acordo com os rumores, é dito que o primeiro foi morto e o segundo está selado no desfiladeiro do indigente, certo? E nosso prota se levanta um pouco dizendo: isso mesmo. O líder continua dizendo que parte disso é verdade. O segundo discípulo está realmente selado, mas o primeiro ainda está vivo. Nosso prota fala: não me diga que... Então o líder fala: o primeiro discípulo se chama Yang Yingfeng. Então nosso prota em choque fala: espera, o quarto mestre da família Yang? O meu pai? O líder fala: correto, o quarto irmão da família Yang foi treinado aqui no Pavilhão Celestial. Infelizmente, por ter sido gravemente ferido, avançar em seu cultivo agora é muito difícil. E diz que nosso prota se parece muito com ele. Para não perceber isso, só se eu fosse um cego, ele diz. Nosso prota se curvando mais uma vez diz: o discípulo cumprimenta o líder da seita. O líder fala: você está bravo por ter deixado você sofrer como um discípulo de treinamento, mesmo sabendo quem você era?
E nosso prota fala, não, nem um pouco. O líder diz, haha, tenho dúvidas, mas se existe um culpado é o seu pai. Sombrio nosso prota pondera, então foi isso que aconteceu após o segundo discípulo seguir o caminho do mal. O líder da seita colocou todas as expectativas no primeiro, mas para poder voltar à família Yang era necessário desperdiçar todo o esforço que gastou em seu treinamento. Essa dívida cabe a mim pagar. Sorrindo, nosso prota fala, por favor, mantenha calma, líder da seita. Ficar com raiva de um idiota é perda de tempo. O líder fala, mesmo sendo filho de um cabeça dura, você é muito astuto. Nosso prota diz que ser flexível é uma de suas muitas qualidades. E aconselha ao líder que às vezes era necessário aprender a ser despreocupado. O líder fala, mesmo sendo um cabeça dura, ainda é um homem muito honesto. Na época ele já tinha revelado quem era, então eu meio que já estava preparado para o dia que ele deixasse o pavilhão celestial. Você não precisa se preocupar com isso. Nosso prota, levantando o pulso sorrindo, agradece a Deus, pois parece que o idiota do seu pai não passou dos limites. E quando retornar, ele vai punir seu pai em nome do líder. Então ele pede por favor que o perdoe dessa vez. O líder sorri falando, você... Para falar a verdade, recebi uma mensagem de seu pai bem antes de você vir. Na carta ele dizia que você não era adequado para ser cultivador e me pediu para que te protegesse por 10 anos, até o dia em que pudesse retornar. Posso te garantir que seu pai só queria o melhor para você. E nosso prota desvia os olhos falando, papai. O líder continua, mas você sabe por que não é adequado para ser cultivador? Nosso prota diz que de acordo com seu pai é por causa de uma deficiência. O líder fala, faz sentido. Você deve ter sofrido uma lesão grave para acabar nascendo com essa deficiência. E nosso prota pergunta, talvez isso foi causado pelo segundo discípulo? O líder diz, por enquanto isso é o suficiente, é uma benção para você poder cultivar sem contar a velocidade incrível que está avançando. Enfim, a conversa que acabamos de ter, não diga a ninguém, nem mesmo fale para seus pais, entendeu? Nosso prota fala, existem muitas pessoas talentosas pelo mundo, não falarei nada sobre isso. O líder fala, tudo bem. O motivo de tudo isso era para sanar as suas dúvidas, certo? E eu respondi todas as perguntas corretamente, e nosso prota concorda. Então o líder fala, agora é minha vez. Nosso prota questiona qual pergunta ele teria. O líder fala, durante a batalha, a forte intenção assassina que emanava do seu corpo lembrou muito o segundo discípulo. Gostaria de confirmar que você não está praticando nenhuma arte de cultivação maligna. E nosso prota diz, não estou. E o líder encara ele em silêncio, e nosso prota começa a canalizar, se transformando em Super Saiyajin do mal, falando, por favor, faça seu julgamento. O líder fala, deixe-me ver essa espada novamente. Nosso prota a saca em silêncio, e então o líder fala, entendo. Nosso prota pergunta, qual é seu julgamento? Ele diz, mesmo a aparência sendo diferente do segundo discípulo, lembre-se de sempre manter calmo e não pensar em coisas más, para não ser corrompido, entendeu? E nosso prota concorda. O líder encarando a espada ainda pondera, isso é estranho, uma aura assassina tão intensa afetaria qualquer indivíduo. Como ele consegue ficar bem? Nosso prota se curva mais uma vez dizendo, minha principal arte de cultivação é a arte secreta do Puri Yang, que produz uma forte energia Yang que mantém a aura assassina sob controle. Serve para me proteger, deve ser por causa disso. Nessa hora, o líder contempla como que duas energias opostas conseguem se manter fundidas em perfeita harmonia em um único indivíduo? Será mais fácil acreditar que ele possui algum outro artefato que o ajude com isso, enquanto vemos nosso prota com cara de bobo. Sem graça, vendo o líder o encarar, nosso prota pergunta se tinha mais alguma coisa, e o líder fala que não por enquanto. Ele poderia sair, e nosso prota diz está bem. O líder fala, antes que me esqueça, você deve alcançar a terceira camada da fusão de Ki em 15 dias. Estou pensando em te levar a algum lugar. E nosso prota concorda. Sozinho agora, o líder olha para o céu pensando, só espero que ele não cometa os mesmos erros. Algum tempo depois, 15 dias se passaram, e na caverna nosso prota cultivava depois de pelo jeito ter consumido milhares de pílulas. Agora ele estava na terceira camada da fusão de Ki. Deitado ele fala, finalmente, nem mesmo usando as pérolas de sangue naquela ilha me ajudou a avançar tão rápido. Para onde será que ele está pensando em me levar? Era noite e vemos a energia de duas pessoas chegando.
Nosso prota vê a sombra delas e se levanta ao ver o líder da seita e o tesoureiro Meng. O tesoureiro começa a rir enquanto nosso prota pensa, não sei porquê, mas esse velho está todo animadinho hoje. Nessa hora, o tesoureiro Meng abre seus olhos assustados e grita, essa presença! Então ele coloca a mão nos ombros do nosso prota e na barriga dele. O velho pergunta, irmão Meng, o que foi? Nosso prota do nada pensa, um poder de sucção muito forte, parece que está absorvendo todo o meu Ki Huan. Nessa hora ele vê o diabinho falando, jovem mestre, me ajuda! O nosso prota em choque pensa, o demônio velho foi descoberto? Nessa hora ele olha para o tesoureiro Meng arrancando a alma do demoninho. O demoninho chorando fala, jovem mestre, me salve, jovem mestre! Nessa hora o líder fala, esse espírito maligno tem coragem de ficar no corpo do grande discípulo? O tesoureiro Meng fala, deve ser um demônio antigo e muito poderoso, senão ele já teria notado, devo destruí-lo? Nessa hora nosso prota em choque grita, por favor espere tesoureiro Meng, não é bem assim! E o tesoureiro Meng o encarando fala, você sabe o que é isso? Nosso prota diz, eu sei, é a alma de um cultivador demoníaco. O líder questiona, você sabe e mesmo assim deixou ele ficar dentro do seu corpo? Algum dia ele vai te possuir e assumir o controle do seu corpo. O tesoureiro Meng, amassando o pobre coitadinho, fala, ele é muito poderoso, se algum dia te recuperar todo o seu poder, destruirá todo o pavilhão celestial com uma única habilidade. Mas você está dizendo que não tem medo disso? Sorrindo, coçando a cabeça sem graça, nosso prota fala, bem, já estamos juntos desde a Dungeon Legado, Cidade do Mar, Seta da Nuvem Vermelha e Ilha Oculta. É uma longa história. E os dois falam, nós temos tempo. Nessa hora, nosso prota começa a contar. Nós chegamos na Dungeon do Legado. E o líder pergunta, e então? Nessa hora, vemos a passagem rápida do tempo e nosso prota fala, e isso foi tudo que aconteceu. Os dois se olham e diz, bem, me parece que você realmente tem um controle sobre a vida dele. Sem contar que ele teve muitas chances para te fazer mal, mas não o fez. O diabinho então grita, é vergonhoso, mas eu sou muito leal. Quem você pensa que é para me tratar dessa maneira? Se eu tivesse me recuperado dos meus poderes, pisaria em você como um inseto. O tesoureiro Meng todo bolado fala, você? Se eu tivesse no auge do meu poder, você seria menos que inseto. Nessa hora o diabinho começa a gaguejar, você é? O tesoureiro Meng nem dá ideia e bufa soltando ele falando, eu entendo seus motivos, por isso lhe darei uma chance. Nessa hora, chorando, o diabinho agradece ao nosso prota, que pensa, graças a Deus ele está a salvo. Quem diria que agradeceria a Deus por salvar um demônio? O líder sombrio fala, você deve ter muito cuidado com os cultivadores demoníacos, tenha sempre em mente como exemplo o que aconteceu com seu pai. Sem graça, nosso prota fala, ele foi de grande confiança em muitas ocasiões no passado, não seria correto apenas ignorar tudo o que aconteceu. O líder diz, às vezes é bom ter um forte senso de gratidão. E o tesoureiro Meng fala, gratidão, isso é besteira. Então ele se prepara falando, você está pronto? E nosso prota em choque fala, sim. Nessa hora o líder põe a mão em seus ombros e diz, estamos indo. Nosso prota começa a flutuar e rapidamente vemos as energias dele. Nosso prota pensa, estamos indo até o fundo do desfiladeiro do dragão indigente? Sempre ouvi falarem que existem muitos perigos lá embaixo. Depois de um tempo, vemos eles chegando à entrada de uma porta muito estranha. O tesoureiro Meng fala, é aqui? E o líder diz, sim, nós dois temos que colocar nossas mãos sobre ele e injetar Ki Huan verdadeiro. Então ele diz, estou contando com vocês, e o tesoureiro Meng diz, sem problema. O tesoureiro Meng pensa, como esse pirralho vai desaparecer por algum tempo, gastar Ki Huan verdadeiro é um pequeno preço a se pagar. Na verdade, já estava planejando até chamar os pais dele para levar ele embora de volta. O líder e o tesoureiro Meng começam a se preparar e diz, vamos começar. Então canalizam energia verdadeira na porta. Então foi isso, família. Como muitos inscritos pediu, eu vou começar a tentar fazer um vídeo um pouco menor um dia para postar todo dia dessa semana. Vamos fazer esse teste aí. O capítulo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, se puder apoiar o canal no comentário fixado ou na descrição tem o link do nosso Pix, qualquer valor ajuda demais. Vejo vocês amanhã, um beijo e tamo junto.